Vai ser difícil fazer a gracinha de abertura, porque tem coisa que simplesmente não tem graça. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um negócio que envolve comunidade judaica do leste europeu, migração de europeus para a América na substituição de trabalho livre por trabalho escravo, tráfico humano e prostituição. Um negócio bastante complicado, mas que vai dar espaço ali para o surgimento de uma sociedade criminosa que vai ganhar um destaque entre o final do século XIX e o começo do século XX. Bom, antes de mais nada, deixa eu me desculpar pela qualidade da minha voz, porque hoje estou bem gripado, inclusive o vídeo era para sair ontem, não saiu, achei que hoje estaria melhor, mas não vai ter jeito não, Então, sinto muito pela voz do jeito que está hoje, mas vamos tentar, a coisa vai fluir. Bom, a videoaula de hoje nós vamos falar sobre a Zui Midal. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque eu não falo Yiddish. Zui Midal é uma associação criminosa judaica que vai atuar bastante no leste europeu, no final do século XIX até o comecinho do século XX. O que foi a Zui Midal e quando ela atuou? A Zui Midal era uma rede de tráfico humano para prostituição. E assim, os primeiros registros da Zui Midal são de 1860 e ela acaba o seu desenvolvimento ali por volta de 1836 aproximadamente. Bom, quando você coloca isso no espectro maior aí e começa a olhar para fora da Europa, você começa a conseguir estabelecer algumas conexões do porquê que essa rede aí acabou ganhando alguma importância. Bom, vamos olhar especificamente para o Brasil, que é o que interessa para a gente aqui nessa videoaula. 1860 já tinha começado o processo de substituição de trabalho escravo por trabalho livre dentro do Brasil. Então, em 1850, quando vem lá a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro e que vai começar a dar essa formatação, que lá na década de 1870 vem a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, até 1838 a abolição da escravatura. Então o Brasil estava passando por um processo de substituição de mão de obra dos escravos por trabalhadores assalariados. Bom, então estamos falando dessa troca, estamos falando de mercado consumidor, e também um processo de branqueamento do Brasil. Desculpa o termo aí, se você nunca ouviu isso, você não viu outros vídeos que eu falo disso aqui, o processo de branqueamento, usou esse nome mesmo aqui, estimulou a vinda de europeus para cá para substituir os negros escravos pelos brancos europeus por uma crença do século XIX, de que o Brasil só poderia se desenvolver de verdade, resumindo bem grossamente, porque esse não é o tema, o Brasil só poderia se desenvolver de verdade se o Brasil fosse mais branco como os europeus e menos negros como os africanos, numa Europa desenvolvida, numa África subdesenvolvida, como se fosse a etnia que definisse isso e não o processo histórico. Mas, enfim, esse não é o nosso foco. O que importa aqui é que aqui passou a ter uma rede de trabalhadores com salário. E com o salário ele escolhe onde ele gasta o resultado do seu trabalho. Desculpa, eu vou tossir bastante ainda nessa aula aqui, tá? Mas vamos lá. Onde que a Zui Midal vai atuar? Como eu disse, principalmente no leste europeu, e assim, o principal ponto de saída dessas moças que iam atender a essa rede de prostituição era Polônia, Rússia, Alemanha, Lituânia, Tchecoslováquia e Ucrânia, Popularmente essas moças ficaram conhecidas aqui no Brasil como as polacas, porque o principal ponto de saída delas
era a Polônia. Então, essas moças, né, com esses traços eslavos, né, vindos da Polônia para trabalhar como prostitutas dentro do Brasil, né, eram chamadas de polacas, tanto que o termo polaca dentro do Brasil acabou ganhando sinônimo de prostituta, né, porque era essa a atuação. Pô, mas quem eram essas moças, né? Elas eram prostitutas na Europa? Não é bem por aí, né? O que essas moças eram, né? Eram moças de origem judaica, né, de comunidades pobres, né? Então elas eram vendidas para poder arrumar grana para a família? Também não. Essas moças eram enganadas, né? Então a Zuindal, desculpe, a Zuindal, como eu disse, era uma associação criminosa organizada por judeus, né? E bom, na tradição judaica, né, judeu casa com judeu, né, a ideia do povo escolhido de Deus, né? Então os casamentos meio que acabavam passando por arranjos familiares, né? Então os membros da Zuindal, né, costumavam circular ali por aquelas aldeias mais pobres e encontrando as comunidades judaicas, né, passando-se por judeus ricos de outros locais, né? E esses judeus ricos, e obviamente eram ricos porque o tráfico humano gerava uma grana bastante interessante aí, né? Esses judeus ricos encontravam essas moças, né, e logo ali se apresentavam às famílias mostrando, olha, né, sou judeu, né, me interessei pela sua filha, gostaria de me casar com ela, né, seduzia a moça, propunha o casamento, seduzia a família, né, que era mais importante, né, mostrava-se ali uma boa oportunidade para aquela menina, para que ela tivesse ali uma vida melhor, né, uma vida com uma família de posses e não viver naquela miséria que aquela comunidade vivia, né? Acertava-se o casamento e a moça era levada. Isso que a moça era levada, obviamente, ela era violentada, né? Colocada nesse sistema de tráfico e trazida para a América. Quais eram os destinos? Os destinos eram principalmente Brasil, Argentina e Estados Unidos. Aqui nesses países, a Zuindal, inclusive, ela vai montar, né, uma rede de prostíbulos da Zuindal, né, com essa quantidade gigantesca de moças que vão chegando para cá para trabalhar na prostituição, né, e assim, elas eram submetidas a um sistema de trabalho violentíssimo, né? Então elas tinham lá que atender a 20, 30 clientes por dia, né, para poder pagar o gasto de encontrar a moça, né, seduzir a família, obviamente alguns presentes apareciam nessa aí, né, trazer a moça da Europa para o Brasil, né, então tudo isso aí girava um gasto, então para pagar, né, todo o trâmite de capturar a moça, né, expunha ela a esse trabalho exaustante, né? O registro mais antigo que a gente tem da vinda de polacas para o Brasil data de 1867, né? Então, bem no meio dessa passagem, bem no processo de substituição desse trabalho livre, desse trabalho escravo pelo trabalho livre. Vê, essas polacas vão acabar dando um ar de exotismo dentro aqui do Brasil, né? Então, o Brasil era praticamente um país negro, né? Assim, por todo o processo da escravidão. Na década de 1860, a população negra aqui no Brasil girava em torno de 75%, 80% da população, né? Enquanto você tinha ali, né, uns 20, 25%, né, de brancos, pardos, índios, né, que era o resto da colônia, né? Bom, isso vai variar um pouco aí dentro do Brasil, de acordo com as concentrações, mas essa população branca que existia aqui era principalmente do oeste da Europa, né? Portugueses, espanhóis. Quando começam a ver as outras migrações, vem muito ali gente da Itália,
Nessa aqui vem essa migração do oeste da Europa, essas mulheres do leste europeu vão dar um ar de exotismo nesse novo espaço, né? Um tipo físico que era bastante incomum, o que vai tornar a coisa muito mais sedutora e vai popularizar essa rede de prostituição. Bom, essas moças que vinham para cá e eram obrigadas a se prostituir, elas vão ter uma série de problemas sociais, né? Bom, primeiro porque estão expostas à prostituição, então a ação delas é criminosa, né? Não por vontade própria, afinal de contas são escravas, né? Elas foram sequestradas para poder prestar esse tipo, raptadas, por exemplo, foram raptadas para poder prestar esse tipo de serviço a essa associação criminosa. Mas, né, vamos lembrando que a ação delas moralmente é vista como pecaminosa, afinal de contas são prostitutas. Ou seja, as comunidades judaicas que vão existir aqui dentro do Brasil vão discriminá-las, né? Elas não poderiam, por exemplo, ser enterradas junto de judeus. O enterro judeu tem bastante significado, né? Então, assim, a suicida não pode ser enterrado junto do judeu puro, né? Porque o cara morreu em pecado. A prostituta, consequentemente, a mesma coisa. Então, prostituta, pecador, no geral, era enterrado do lado de fora do cemitério, junto ao muro, né? Para não misturar os corpos dos pecadores com aqueles que são os escolhidos de Deus. E essas moças que estavam aqui, né, obviamente não poderiam ocupar esse tipo de cemitério. Eis que vão começar a surgir associações aqui, né? Associações dessas prostitutas polacas, né, que vão tentar se organizar para conseguir ali algum benefício, né? Como, por exemplo, tratamento médico, as doenças venéreas, obviamente, era algo que afligia bastante elas, né? Então essas associações vão começar a funcionar como uma rede de auxílio para as mulheres. Pô, mas como uma mulher que vem raptada no sistema de semi-escravidão vai conseguir montar uma associação desse tipo? Pois é, no transcorrer do tempo, muitas dessas polacas que estavam aqui vão começar a envelhecer, né? E vão começar a perder o atrativo da rede de prostituição e vão acabar assumindo posições à margem da lei, né? Já que todo o processo de trabalho delas aqui era ilegal, vão continuar atuando à margem da lei. Muitas delas como cafetinas, trabalhando para a própria Zwindal, né? E essas cafetinas, que óbvio conheciam as condições, né, vão começar a montar essa rede, olha, onde vamos nos auxiliar, vamos tentar dar um jeito, porque um monte de gente morre por doença venérea, né? Então, como estamos expostas a isso, vamos, né, nos auxiliar para garantir que essa doença não nos mate, para que a gente consiga tratamento, né? E quando envelhecermos, o que faremos, né? Porque isso aqui tem uma vida útil, né? Como é que após esse tempo onde a aparência começa a não ser mais tão jovial, né, e a clientela começa a diminuir, qual vai ser o nosso destino? Vamos pegar e vamos montar ali um plano de previdência, né? Um projeto de aposentadoria. O que faremos quando a prostituição não for mais uma opção, né? Isso aqui a gente pode chamar de opção, já que isso é um caso de tráfico humano, né? Então, quando a prostituição não for mais uma opção, o que faremos? Qual será o nosso destino? Então, essas associações que vão surgir aqui com as polacas, né, vão garantir ali para ela alguma dignidade de sobrevivência, a ponto delas conseguirem ali espaços para serem enterradas dignamente. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, temos o cemitério do Chora Menino, né, onde um grande lote ali foi comprado por essas associações para que as prostitutas tivessem um local de enterro digno, né, quando a vida delas finalmente terminasse, né? Mas quando chega a Segunda Guerra Mundial e vem ali a perseguição dos judeus por parte dos nazistas, né, dos fascistas em geral, né,
obviamente a Zumindal vai começar a encontrar problemas de migração, né? Como é que justifica esses grupos de judeus saindo de lá, né? A fuga desses regimes? Então a Zumindal, no final, ela foi quebrada pela ascensão do fascismo na Europa, né? Que não tinha, obviamente, a intenção de acabar com a rede de prostituição, mas indiretamente acabou contribuindo com isso. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1839, 1845, né, um pouco antes disso já, né, com a ascensão do fascismo, mas durante a Segunda Guerra Mundial, essa migração se tornou inviável e, obviamente, esses judeus tinham mais com que se preocupar do que ficar capturando moças para casar com elas, né, e levá-las como tráfico humano para a América. Bom, esse enfraquecimento do sistema vai matar a Zumindal e vai diminuir o número dessas prostitutas no Brasil e, consequentemente, vai minguar, né, essas associações até que elas finalmente desapareçam. E um dos sinais disso foi o próprio fim desse cemitério lá das moças judaicas no cemitério do Chora Menino, que foi fechado por abandono e muitos corpos foram levados para outro cemitério israelita, né, dessa vez aceito pela comunidade judaica, né, percebendo que, olha, pisamos na bola, né, tratá-las como excluídas não foi uma boa ideia por ignorância, por falta de conhecimento, de saber dessa rede. Então, obviamente, essas mulheres foram reaceitas, então podem voltar, vocês estão no seio da comunidade judaica, né, e vão ter um enterro digno, né, mesmo que algumas ali sejam anônimas, mas, né, garantiremos o convívio no meio dos mortos judeus como qualquer outro judeu, né? Então, vê, essa rede que tinha como objetivo o tráfico humano e prostituição, montando essa série de prostíbulos, acabou tendo um desenvolvimento que envolve elementos que estão para além dessas comunidades judaicas. A substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre no Brasil e, do caso da Argentina e dos Estados Unidos, é um processo diferente, né? E tendo fim lá por causa da ascensão do fascismo dentro da Europa, né? Estabelecendo um início e um fim para essa associação criminosa de acordo com os elementos externos. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Projeto Setônio, eu sou o professor Fábio, você, meu nego, você deveria estar estudando.